até hoje eu nunca vendi um implante dentro da clínica. O que o paciente realmente quer? E perguntando, né? Quebrando cabeça mesmo, por que eu ainda não consegui decolar, né? Aqueles pacientes que não compram. O porquê que eles não compram? E eu cheguei num resultado que eu percebi. Estamos recebendo hoje aqui na F5 o Dr. Peterson Costa, ele que é dentista, empresário e agora mentor. Criou uma metodologia para fazer empresários da área da saúde venderem mais, com estratégias que vão desde o cuidado com o financeiro ao planejamento de marketing e vendas. É um sucesso no setor odontológico e é uma honra para a gente recebê-lo aqui no podcast da F5. Dr. Peterson, 28 anos de idade e já conquistou essa carreira tão sólida na odontologia, com tanto prestígio. Como é que você fez isso? A gente costuma muito falar que o catarinense, ele gosta de acelerar, né? Então, nasci um pouco com essa ambição. Uma ambição boa, né? Não é aquela ambição que leva pro lado ruim da situação, mas sim uma ambição que te leva a sair da zona de conforto. É muito gratificante estar ali nessa parte da zona que não é confortável. Porque quando se tem um conforto, não há crescimento. Perfeito. Somente na zona de desconforto que a gente consegue ter tanto a evolução profissional quanto também pessoal. Então é muito gratificante correr atrás dos objetivos, Perfeito. Sonhar e conquistar. Primeiro, parabéns. Não há desconforto na zona de crescimento. Não há conforto na zona de crescimento e nem crescimento na zona de conforto. Começamos assim com a frase do Dr. Peterson. Mas vamos lá. Odontologia, como é que surgiu na sua vida? Quando você era criança, eu gostava de ir ao dentista? Não. Porque eu fico imaginando como é que os dentistas viraram dentistas, né? Depois de terem que ser submetidos à cadeira de um dentista, né? Como é que você ressignificou essa dificuldade que todos nós tivemos na nossa infância? Eu tinha uma certeza. Não queria nada que tivesse cálculo matemático. Perfeito. Aí depois eu aprendi que tudo na vida tem matemática. Tanto é que hoje é o que eu mais faço, né? Gestão, planejamento. Mas a área da saúde, ela sempre me encantou. Porque essa comunicação com pessoas, lidar com a dor do paciente e você poder transformar isso, é por isso que eu falo. Hoje, a gente trabalha lá na clínica. A minha primeira clínica, já estamos aí com inauguração de quase 4 anos e meio, e a gente chegou já a 30 mil implantes instalados na clínica. E o que eu mais costumo falar até hoje eu nunca vendi um implante dentro da clínica. Por isso que o comercial, a gestão nossa, ela é muito diferenciada. Porque foi feito 30 mil implantes dentro da nossa clínica, mas até hoje eu não vendi nenhum implante. Porque é realmente isso. Não é questão de vender um tratamento, mas sim vender um valor. Eu não vendo implante, eu vendo realização de um sonho. Eu vendo a transformação de uma vida, a qualidade de vida do paciente. É isso que muda e traz a satisfação e o brilho do sorriso dos nossos pacientes. Perfeito. E a gente sabe que o sorriso de uma pessoa representa muito para ela, né? A gente começou a trabalhar com odontologia já há aproximadamente 5 anos também. E aí foi quando eu me dei conta que, para muitas pessoas, realizar esse sonho é quase impossível. Eu vou te dar uma história. A minha mãe, ela começou a fazer o procedimento de implante há uns 12 anos atrás. 12 anos atrás ela começou. Chegou um dentista na minha cidade, anunciou que o consultório ia ser novo lá. E por ser novo, a gente imaginou, o cara vai parcelar. Parcelou em 48. Hoje eu sei que é uma loucura. Nem peçam isso pro Dr. Peterson. Mas foi uma dificuldade tão grande ela conquistar isso. E eu assisti, porque na época eu também não tinha condição de ajudar. Eu só assisti ela pagar os 400 pilinha por mês. Então, hoje, quando você consegue realizar e levar isso para uma pessoa, muitas vezes uma pessoa simples, né? Uma pessoa simples que perdeu o dente há muito tempo, que vive com aquela dor, com aquela situação delicada, e aí a realização, eu lembro da emoção que a minha mãe teve no dia que ela foi fazer a troca lá e fazer a prova, enfim. Essa emoção não tem preço, né? Não tem preço que pague. Na nossa região ali, Fernando, da nossa região natural ali da onde a gente veio, eu e você, a gente vem de uma odontologia um pouco antiga que naquela época
doía, arrancava os dentes, doía, arrancava, não era tratado os dentes, né? Claro, por falta também de tecnologia na nossa região, que é mais do interior, né? E então a gente hoje atende pacientes que eles não sonham apenas colocar o dente fixo novamente. Isso já está ali na vida do paciente por muito tempo. Quando a gente vai falar de implantes dentários, o paciente sonha já há 10, 20, 30 anos. Imagina você, paciente, te escolher, ele te dar essa oportunidade de mudar a vida dele de algo que ele já pensa em fazer há 30 anos. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é entregar o nosso melhor. E realmente, quando a gente entrega o tratamento para o paciente muitas das vezes se emociona. Aí eu já tenho que olhar para um canto da parede e para o outro, que senão eu choro junto, viu? Chora também. E ele chegar em casa e poder mastigar, né? Muita gente a gente tem aqui, por exemplo, muitos depoimentos, já que a gente acaba captando isso para as nossas campanhas aqui. Hoje já são mais de 3.000 projetos em todo o Brasil. E a gente ouve de forma genuína aquele senhorzinho falando: eu não consegui mais mastigar, doía, o sabor dos alimentos. É de fato levar realização para a pessoa. Muitas vezes já numa idade da vida onde ela já estava se acostumando, falar, não tem mais volta. Aí vem um Dr. Pets, consegue levar informação, consciência, passar segurança, e aí a pessoa vai lá e recebe esse presente de poder realizar um sonho que ela já tinha muitas vezes até desistido. Exatamente. Vou te contar aqui um relato de caso, Fernando. Teve um certo momento da minha carreira que eu percebi, não, realmente estou entregando um resultado diferenciado aos meus pacientes quando, há alguns anos atrás, a gente atendeu uma paciente, Dona Salustriana. Foi a paciente de maior idade até hoje que a gente operou. 92 anos de idade, ela queria colocar os dentes fixos novamente. E hoje, agora em janeiro do próximo ano, ela completa 96 anos e tá andando ainda. E o que me deixou mais feliz é porque o filho dela é implantodontista, dentista com quase 35 anos de carreira, e ele optou por ela fazer comigo. Ele chegou no consultório e falou: doutor, conheço muitos pacientes que falam muito bem de você. A empregada lá de casa fez o tratamento com você. Eu já estou um certo tempo de carreira, mas eu quero que a minha mãe opere com você, porque eu sei que o cuidado dela vai ser maior. Naquele dia, independente do valor do tratamento que ele pagasse, essas palavras valeram muito mais. Realmente foi um divisor de águas que eu voltei para casa pensando, né? Olha só que legal, realmente a gente está entregando um resultado diferenciado aos nossos pacientes. E eu sei que assim que você abriu a clínica, os seus resultados já foram bem surpreendentes, né? E eu te pergunto, qual é o segredo? Assim, de forma bem pretensiosa, ô doutor, conta pra gente qual é o segredo. Assim, como se nada fosse nada. Explica pra gente aí, o que você tá fazendo lá que você conseguiu ter tanto destaque? Então, eu sempre tive essa vontade de ser, digamos assim, o meu lado mais empresarial, além de ser dentista, né? Então, eu sou especialista em implantodontia, sou especialista em prótese dentária também. Mas eu sempre olhei com muito cuidado essa parte da gestão. E não é só qualquer parte de gestão. Ela é uma gestão financeira, uma gestão de marketing, uma gestão de liderança perante a todo o time e, claro, uma gestão focada no lucro líquido da clínica, porque dinheiro é o que faz movimentar tanto os meus sonhos pessoais quanto os sonhos dos meus pacientes e também do meu time. Então a gente tem que pensar para a saúde financeira da nossa clínica, né? Porque isso é uma questão também do ego da odontologia. Muitos dentistas sonham em ter a agenda cheia, mas pouco se fala sobre a saúde financeira do caixa. Pouco se fala como trazer a gestão de marketing online, marketing offline, dentro da clínica. Porque quem não é visto não é lembrado também. Então, sempre trouxe muito esse cuidado para dentro da clínica. Ter uma saúde do caixa, qual que é o valor do tratamento e não preço. Porque realmente isso não existe lá dentro da clínica. A gente não vende preço, a gente vende valor. Aquilo que é justo perante aquilo que nós entregamos. Então a gente sempre traz esse senso
da lucratividade. Claro que alguns pontos muito importantes fazem a gente chegar nesse ponto. Como, por exemplo, chegou um certo momento da carreira que eu comecei a perceber muito que não é apenas vender o tratamento. Na verdade, não é nem vender o tratamento. Existe um ponto invisível nessa parte comercial que se chama conexão com o meu paciente. E muitas das vezes não é eu, profissional, me conectar com o paciente, mas sim o paciente se conectar comigo. Porque antes de ele comprar qualquer protocolo de atendimento meu, ele primeiro vai me comprar como Dr. Peterson. Então, primeiro o meu paciente, ele me compra para depois comprar de mim. Então, são detalhes como esse que muda totalmente ali o comercial da empresa. Perfeito. Agora, tem muito dentista que a gente tem prazer de conhecer que já entendeu o jogo da gestão, né? Que entende que ele tem que dedicar sem tempo a clinicar, mas também tem que se dedicar a estratégias de marketing, de formar a sua própria autoridade, né? Afinal de contas, a gente traz uns treinamentos aqui da F5. A gente precisa criar uma comunicação que envolve desde a postura, o personagem que você desenvolve, a forma que você se posiciona, o conteúdo que você gera para gerar autoridade. Porque eu gosto de fazer a conta de trás para frente aqui na F5. Seguinte, a gente conseguiu gerar 20 novos pacientes lá para o Dr. Peterson fazer avaliação através das nossas estratégias de marketing. 50% fechou. Então, 10 desses compraram, saíram de lá sorrindo. O que fez os 10 não comprar? Esses que restaram. É esses caras que a gente tem que investigar. E geralmente esbarra, como você falou, não viu valor no negócio. Porque quem vê valor na tua forma de fazer, na tua entrega, aceita pagar mais. Essa é a realidade do mercado. O cara que vê valor de verdade, que entende que tem mais segurança, mais credibilidade, mais casos de sucesso, o cara aceita pagar mais. Porque as pessoas estão dispostas a pagar pela segurança do que botar tudo a perder, né? Esse tal do custo-benefício. Não é para todo mundo que esse discurso faz sentido. Então, a gente faz a conta de trás para frente e entender por que esses não fecharam, para construir novas estratégias, mudar o posicionamento. Então, muito mais de ficar se apegando ao que dá certo, é importante para quem faz gestão tentar entender o porquê que não aconteceu, né? E hoje lá, os teus pacientes que acabam fechando, daquilo tudo que você apresenta numa avaliação, o que mais gera valor para ele lá? O que é o pulo do gato para ele confiar em você? Fernando, essa parte, como eu trabalho muito com a parte de implantodontia, com certeza é a segurança, tá? A segurança do tratamento. Mas antes de eu entrar nessa parte, como eu gosto muito dessa parte de gestão, eu olhei muito esses dados que você acabou de falar. Aqueles pacientes que não compram, o porquê que eles não compram? E eu cheguei num resultado que eu percebi que pelo menos 40% dos pacientes eles não compram depois que tem interação com a marca. Depois que eles entram na clínica. Por alguns motivos. Atendimento da recepção, atendimento na apresentação da clínica, ou também, erro meu, atendimento na avaliação do paciente, né? E aí se faz a tarefa de casa. Vamos fazer esse alinhamento. E eu trago uma proposta de ouro para você. Um dos grandes fatores que fazem o paciente ele desistir de fazer o tratamento na clínica é por um detalhe muito simples. A forma como a recepcionista atende o paciente. A grande maioria das recepcionistas, elas não se levantam da cadeira para apertar a mão do paciente e dar as boas-vindas. E isso dá uma total diferença no acolhimento do paciente. Porque como eu estava te falando, o meu paciente ele compra segurança porque eu trabalho uma parte maior com implantes dentários. Quando a gente fala de cirurgia, o paciente ele opta em ser operado aonde ele foi acolhido. Então, por isso que eu não vendo implante. Eu vendo segurança, realização de sonho, acolhimento. Então, isso faz toda a diferença na minha gestão, que acaba refletindo também no meu comercial. Muito bom. Que cuidado, né? E a gente vê tantos empresários trabalhando em busca do dinheiro, em busca de uma realização, que dificilmente vai chegar, porque a nossa vida nunca vai estar perfeita, né? Então a gente tem que se preocupar nesse caminho e entregar o máximo que a gente puder para realizar o outro, né? Para deixar o outro bem e transformar a vida do outro. E esse cuidado, essa sensibilidade
é que explica o sucesso, né? Então, se você às vezes está aí se perguntando, né, quebrando cabeça mesmo, por que eu ainda não consegui decolar, né? Talvez é só fazer um ajuste do ponteiro e olhar para outra coisa, olhar para o tal do propósito, né? É porque quando o dentista ele tá muito no mocho, principalmente apagando fogo, Sim. ele não tem tempo planejando. Questão que às vezes o dentista fala, eu quero atender mais pacientes. E aí só fica a questão do dentista e a agência de marketing. Eu quero mais leads, eu quero mais leads, eu quero mais leads. Mas você olha a conversão do teu telemarketing, por exemplo, você passa um planejamento para sua agência no sentido de qual que é a sua realidade da sua cidade, porque às vezes a agência ela não é da mesma cidade do dentista. Então ele tem que passar todo esse know-how da cidade onde ele está atuando para que a agência possa entregar a melhor performance. Então, se você está no mocho apagando fogo, você não está planejando. Então, o dentista ele tem que ser além da técnica hoje em dia. Ele tem que levar afiado também o seu lado empresarial, assim como a técnica. Perfeito. Costumo muito falar que a técnica ela é soberana, então não tem discurso nenhum sobre deixar a técnica de lado, porque é o resultado e a segurança do tratamento. Perfeito. Mas a gente não pode esquecer que uma clínica ela emprega pessoas, ela paga impostos, ela tem que ter o giro financeiro dela e não deixa de ser uma empresa. Perfeito. Vamos começar pelo começo. O sujeito está saindo da faculdade agora, acabou de se formar em odontologia, quer abrir uma clínica. Quais são os primeiros passos para ele não errar nesse começo? Às vezes a gente vai na ânsia de querer resolver tudo, já quero ver a clínica aberta, operando, mas a gente deixa de olhar alguns pontos importantes, acordos que precisam ser bem feitos no início, que depois podem prejudicar lá na frente. Esse cara que está iniciando agora, o que ele deve se preocupar? Se eu iniciasse hoje, eu iria me preocupar principalmente na formação do meu time. Um dos primeiros pontos. Porque o resultado financeiro ele não vem sem um time. Então o resultado financeiro ele vai vir de alguma forma se você tiver um planejamento. O resultado financeiro ele é uma consequência. Mas você tem que estar muito alinhado com o seu time. Porque hoje o sucesso não é o Dr. Peterson. Hoje o sucesso é o time do Dr. Peterson. Então, é as pessoas, o alinhamento das pessoas. Depois dessa parte, eu já parto para a parte do atendimento. O atendimento, ele tem que ser um atendimento, no mínimo, fantástico. E olha só o que eu converso com o meu time. Eu sou muito de remar contra a maré. Enquanto muitos profissionais estão preocupados em ter uma água saborizada na sua recepção, um chocolate importado, sabe com o que eu estou preocupado? Em atender o paciente no horário que ele agendou a sua consulta. Hoje em dia as pessoas esquecem de fazer o básico bem feito. O paciente se planejou. Qual é o paciente que gosta de aguardar numa recepção 30 minutos ou 1 hora de atraso? E isso no Brasil ele já virou uma cultura. É normal. Não, não é normal. A pessoa, ela se preparou para isso. Por isso que ela agendou, né? Por isso que ela agendou. Então, o mínimo que você pode fazer é atender o paciente no horário agendado. E as pessoas esquecem de fazer o básico bem feito. E quando você parte para esse básico bem feito, aí você já começa a entregar valor para o paciente. Porque algo que não era para impressionar ele já fica impressionado. Me atendeu no horário, que deveria ser normal. E depois disso, a gente parte para uma venda consultiva. O que o paciente realmente quer? Não é apenas renovar o sorriso. Eu quero renovar o sorriso, por exemplo, para poder levar minha filha no altar no dia do casamento dela. Eu quero renovar o meu sorriso porque eu não sinto mais o gosto direito daquela minha costela de chão que todo mundo pede para eu fazer, que é clássica na minha família. Ter essa parte consultiva do paciente. O porquê que ele quer fazer isso? Porque isso já faz parte do meu planejamento reverso já na parte técnica da odontologia. Porque assim eu sei o que eu preciso entregar para o paciente de resultado final. Perfeito. Aqui na F5 a gente chama de dor e sonho.
É a Exatamente. dor e o sonho. Então, o real motivo. Na última segunda-feira eu dei um treinamento aqui, porque todo mundo fala, virou modinha na internet. Você tem que entender a dor do seu cliente. Óbvio, né? A gente começa a falar de algo que é óbvio, né? Só que qual é o questionamento? A gente chega lá e pergunta, por que você está aqui? Qual é o motivo? E aí a primeira resposta a gente sempre aceita. E o que eu defendo? Que as pessoas sempre têm duas agendas. Uma delas é uma mais pública, né? Que, não estou conseguindo mastigar. Mas tem uma que é a particular, que é aquela agenda que lá no fundo faz ela tocar o coração dela de verdade. Então é esse exemplo que o doutor trouxe. Ela tem um filho para casar, uma neta para formar. Tem algo, uma agenda particular ali que você descobrindo, tirando a fumaça disso, vai ficar mais fácil de você se conectar e gerar valor de verdade, né? E eu já tenho casos de doutores aqui que depois de acompanhar esse processo, né, no dia do episódio, que foi o que foi colocado no consultório lá no começo desse tratamento, ele está lá presente, parabenizando a família, lembrando de algo que aconteceria de importante para esse paciente. Ou seja, a gente fala muito mais do que a venda de aquisição, né, mas a gente fala muito da venda de fidelização, né? O cara está dentro da sua clínica, ele compra de você, não significa muita coisa, ele te deu um voto de confiança. A gente defende aqui que se você quiser provar que você é um bom profissional, pergunta se ele indicou algum cliente para você. Pergunta se ele trouxe alguém, se ele falou bem de você, se ele deu um depoimento, né? Ou se ele comprou de você de novo. Então, acho que é ali que mora o sucesso do negócio. Exatamente. Esse é um dos dados que eu olho diariamente dentro da clínica, tá? Então, quando a minha rotina, eu chego na clínica, primeiro de tudo eu vou no meu sistema e eu olho alguns dados chaves. E o meu LTV é um deles. Porque isso traz para mim qual que é a minha qualidade de entrega no tratamento do paciente. Por que eu olho muito a indicação? Porque quando o paciente chega no implante dentário, na odontologia, não tem mais como eu aumentar a minha escada de valor. Meu LTV, ele finaliza ali no implante dentário. Mas como que eu posso aumentar o meu LTV dentro da odontologia? É na indicação. E é por isso que hoje, por exemplo, eu tenho pacientes como o seu Turíbio que já me venderam mais de 19 protocolos odontológicos. Tenho uma taxa de indicação para cada um paciente que faz implantes dentários comigo, ele me traz mais 6 pacientes de implantes. Isso eu consigo medir a minha qualidade de entrega de tratamento, de atendimento também, ali na parte da clínica, da recepção, o acolhimento, a confiança no meu trabalho. Então esse é um dos números que eu sigo à frente, como por exemplo, a entrada do tratamento do paciente, a quantidade de parcelas, para poder ver a saúde do meu caixa também da empresa. Perfeito. E assim você criou o método PGS. Explica um pouco mais para a gente o que é o método PGS. São experiências do seu dia a dia, de onde você tirou experiências positivas, também as negativas, que você pode encurtar caminho. Você não precisa sofrer tudo de novo e sozinho. Calma, tem gente que já passou por esse caminho, é mais fácil, fica tranquilo. O que é o método PGS? Explica aí. Muito não é falado, né? Sobre as dores, as dificuldades que já foram passadas. A gente conta as cachaças que bebe, mas não conta os tomos que leva, né, doutor? Mas isso faz parte do know-how, né? Nada mais é um empresário de sucesso lá na frente, aquele empresário que nunca deixou de caminhar, mesmo depois de ter levado um tombo, né? E o método PGS, ele faz parte de um sistema de educação que é o PGS Educação, onde nós temos o método PGS, o PGS Connect, são opções de mentorias, o método PGS, onde eu vou presencialmente nas clínicas ou consultórios odontológicos. Ele é um treinamento que eu fico 2 dias em loco, na clínica, onde eu não treino apenas o dentista sócio proprietário, mas sim todo o time. E o que é todo o time? Recepção, telemarketing, relacionamento, gerência, até mesmo o atendimento da auxiliar de dentista. Sim, ela também precisa ser treinada como que ela vai receber o paciente. Então, por exemplo, hoje eu não vendo apenas implante dentário nessa questão da auxiliar de dentista. Olha só que incrível. Você atende diversas clínicas odontológicas aqui na agência. Você já ouviu alguma delas? Se ouviu, tenho certeza que foi poucas.
ter uma especialista para ligar para o paciente no pós-operatório para saber se o paciente tomou o remédio no horário correto, se está fazendo todos os cuidados e alimentações que foram passados na orientação de pós-cirúrgico. É verdade. Não tinha esse contato, não. A minha auxiliar liga em 12, 24, 36 e 48 horas para o meu paciente. Perfeito. É quase um atendimento personalizadíssimo, né? Exatamente. Quase não, é um atendimento personalizadíssimo, né? Então não é apenas colocar, como muitos dizem, parafuso no osso. Existe uma pessoa que vai receber esse implante. E eu vou um pouco a mais. Existe um livro que eu li há uns 4 anos atrás. Eu não me recordo exatamente o título, mas era algo... escada de valor do cliente, algo nesse sentido. E esse livro, ele me falava muito o que é o valor para o teu cliente, o que é o valor para o teu paciente. O meu paciente, ele valoriza o cuidado pós-cirúrgico. O que a família dele valoriza é o cuidado pós-cirúrgico, porque normalmente implantes dentários são pessoas de mais idade, os filhos se preocupam. E aí que vem na minha cultura dentro da clínica. O meu paciente, eu conheci ele naquele dia. Eu não tenho uma relação sentimental por ele, mas cada paciente meu é o amor da vida de alguém. Perfeito. Então eu tenho que atender ele como se fosse o meu amor. E é exatamente essa cultura que todos os meus colaboradores, todo o meu time entrega a cada paciente. Muito bom, parabéns. E aí o método PGS hoje está disponível tanto em plataforma digital como de forma presencial, aula ao vivo. Como é que você desmembra todas essas suas entregas? Exatamente, a gente faz toda a parte do método PGS. Ele é um treinamento presencial. No ano passado, olha só que bacana, no ano passado a gente fez treinamento do método PGS em 5 estados do Brasil. Todas as clínicas juntas, no ano de 2024, elas faturaram acima de 95 milhões de reais. Número impressionante, mas não é o número que mais me orgulha. Porque o que mais me orgulha é saber que as clínicas faturaram esse valor com uma taxa de lucro líquido beirando 30%. Isso mostra a qualidade da entrega. São consultórios que saíram de faturamento mensal de 40 mil reais a faturar 300, 350 mil. Assim como teve uma clínica do Rio de Janeiro que saiu de um faturamento de 400 mil reais, 35 dias depois, 1.200.000 faturado naquele mês. Perfeito. Então é essa qualidade que nós entregamos. É a realização do sonho da vida do dentista, que automaticamente ele também vai poder realizar o sonho dos seus colaboradores. O método PGS, então, ele seria esse treinamento presencial. E nós temos o PGS Connect, onde ele é um treinamento online, ao vivo, não é gravado. Então a gente consegue entregar exatamente a dor do dentista, tanto no método PGS quanto o PGS Connect. A gente vai fazer uma reunião de onboard com a clínica e a gente vai desenvolver a mentoria diretamente específica para aquela clínica. Por isso que a gente consegue entregar resultados elevados. Além disso, no final da mentoria, a gente faz um planejamento financeiro com uma tática para 30, 60 e 90 dias e a gente faz um planejamento de marketing, que daí é a parte que você gosta. Receber um planejamento feito pela gente para 30, 60 e 90 dias de marketing da clínica, aonde vai acelerar a clínica também. Perfeito. E aí, a partir desse planejamento de marketing, você estipula canais e as taxas de conversões necessárias, volume de leads, para você concluir e bater aquela meta, é isso? É um planejamento um pouco mais complexo. Mais complexo. Eu costumo muito dizer que o dentista que ele está na gestão da sua clínica, pode ter certeza disso. Se você não investe no planejamento do seu marketing pelo menos 2 horas por mês, você está deixando o dinheiro na mesa.
Porque, no mínimo, para fazer um planejamento bem feito, ele vai te levar um tempo ali de umas 2 horas. Porque isso não é só planejar a quantidade de leads recebidas, para quantidades de agendamentos e a quantidades de conversão. Ele vai muito além disso. O porquê que eu recebi no mês passado 200 leads e eu consegui contato com 150. O que aconteceu naqueles 50? É dinheiro na mesa. Eu tenho que ir atrás dessa informação, porque senão eu tô perdendo dinheiro. Aonde que está o meu paciente? Olha só que incrível. Parece uma grande besteira. Vou trazer aqui uma tática, só que eu vou trazer uma tática de mídia offline, pra gente não entregar o ouro aqui do online, né? Às vezes a gente pensa que o marketing ele é muito complexo. Não, você tem que planejar. Numa certa festa junina, sabe aquelas pipoca que tem aqui na região sul nossa do país, aquelas pipoca que vem doce em pacote, rosinha, coisa assim? Beija-flor. A gente pegou esse pacote de pipoca e nós entregamos de brinde na festa junina. E aí estava escrito, sabe o que no pacote? Se você está com dificuldade de comer essa pipoca, está na hora de você agendar a sua avaliação e o número de telefone da clínica. Perfeito. Tem noção o que R$300 de pacote de pipoca vendeu o implante? Deu ROI. Muito. Mas muito ROI. Às vezes a gente fica querendo achar a bala de prata e o simples está debaixo dos nossos olhos, né? Então, o Dr. Petros fez uma provocação. Às vezes o dentista está lá apagando incêndio, enfim, quer resolver tudo. Às vezes está de olho numa margem um pouco maior, e aí não sobra tempo para planejar e perde oportunidades como essa, né? Então, essa é só uma das tantas técnicas que hoje dá para fazer, né? Eu sei que nas cidades do interior é muito relacionado ao homem do campo, então tu tá presente nas festas de final de ano. O meu pai, quando eu era criança, ele era representante comercial, ele vendia equipamentos para aviário, né? Então eu passei a minha infância em festas de igreja do interior. E eu não entendi o que a gente estava fazendo lá, mas ô família para gostar tanto de festa, né? Nada, era meu pai fazendo network no final de semana. E ali eu comecei a entender um pouquinho do que é venda complexa, né? Que tu planta hoje para colher daqui um mês, daqui um ano, muitas vezes. Doutor Petros, como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais, hein? Ô, Fernando, e também sobre essa parte, olha só que incrível. Acredito que isso você recebe muito aqui na agência. Muitos dentistas de interior falam o seguinte: eu preciso de mais quantidade de lead, porque eu recebo pouco, porque eu sou do interior. Quando você faz um planejamento e você entrega isso para sua agência, ela executar, olha só, uma das clínicas que eu tenho, 29 mil habitantes. Para um faturamento mensal como nós já chegamos de R$970 mil em um mês. Mas vamos lá, não é somente o faturamento. 1 milhão, né? Vamos de 1 milhão. Que é o que as pessoas comentam muito, né? É saber que foi feito isso com uma taxa de 50% de entrada e com um parcelamento médio de 14 parcelas. Perfeito. Quer dizer, é bem diferente do que o mercado vem praticando, né? Exatamente. Então, às vezes, o dentista ele fica muito alocado na questão da dificuldade de ser uma cidade de poucos habitantes. E você tem um potencial enorme. Basta sair do mocho de ficar apagando incêndio e poder partir para o planejamento. O que o Dr. Petros conseguiu foi tirar, de fato, a clínica dele da concorrência perfeita, onde todo mundo entrega a mesma coisa, implante, e começou a se posicionar como um grande diferencial. E aí, todos esses argumentos que ele foi acrescentando na experiência do cliente, gerando autoridade para a própria marca, para os colaboradores dele que estão lá, tudo isso colocou ele numa condição de praticamente um monopólio, porque como ele, ninguém faz lá na cidade. A gente tem essa informação há bastante tempo. Então, por que vende mais? Porque sabe que lá é diferenciado. E aí você se distancia dos outros. Às vezes, você não precisa reinventar a roda. É só mudar a comunicação, é só mudar o posicionamento, é só pegar um das tuas entregas e colocar como diferencial, que aquilo vai gerar um valor de verdade, saber que as suas entregas elas se conectam com momentos e com problemas das pessoas, né? E quando você faz essa conexão, resolve esse problema, eu tenho essa solução, eu tenho certeza que você vai ser visto como um diferente pro bem. Doutor,
Qualquer clínica hoje pode ser acelerada pelo método PGS? Todas as clínicas a gente pode estar acelerando. Hoje não são mais somente clínicas odontológicas, porque a verdade é, faculdade nenhuma na área da saúde nos ensina a ser empresários. Então, nos ensina a ser técnicos, né? Então, hoje a gente atende toda a parte da área da saúde e, claro, obviamente, a parte odontológica é a parte que nós mais atendemos, porque eu, Dr. Peterson, sou dentista de formação, né? Então, isso que traz o grande resultado do meu método que eu consigo levar aos meus mentorados. Porque não é apenas um professor dando aula, é um dentista que vivencia isso todos os dias no dia a dia. Então, às vezes as pessoas perguntam, doutor, tu ainda continua atendendo porque você tem toda a tua parte de gestão, as clínicas, mentorados? Sim. E é exatamente por isso que eu não paro de atender. Porque é isso que me traz o feeling do mercado e eu consigo ser assertivo na mentoria. Né? Repertório. Exatamente, é o know-how. Perfeito. E eu acabo compartilhando muito desse know-how. Esses dias eu acabei de receber um direct ali no Instagram com uma das técnicas que eu postei no meu story. No final do dia a pessoa me falando que vendeu 20 mil reais para um paciente. Isso. Não é mentorado meu. Conta aí qual é a técnica. Apenas pelo fato de eu ter falado num story. A técnica foi o quê? Sentou o paciente na sua sala, leve 10 minutos para falar sobre assunto de odontologia. Converse sobre qualquer assunto. Perfeito. Mas deixe o seu paciente à vontade primeiro. Perfeito. Deixa ele se abrir, né? Exatamente, porque aí você consegue ir no interno da solução pro caso do paciente. Perfeito. E aí quando você vai lá e o paciente percebe que vai ter uma resolução, ele vai comprar o seu tratamento. Perfeito. Aqui a gente treina as nossas CRCs. Hoje a gente tem um processo de treinamento das CRCs que atendem, né, os clientes que a gente está gerando mídia lá na ponta. E uma das coisas que a gente fala é o seguinte, você tem que descobrir uma paixão dessa pessoa para botar lá na ficha do doutor quando chega lá, porque vai ser um ponto de partida para você criar rapport. Rapport nada mais é do que conexão. As duas pessoas falam e gostam, interagem de um mesmo tema, né? Tem intimidade com o mesmo tema. Só que você pode planejar isso, né? Não precisa ser sempre o acaso. Você pode planejar, isso dá resultado, a pessoa acaba se abrindo e entregando mais facilmente as informações que você precisa e criando uma conexão de confiança mesmo, que é o que importa, né? Muito bem, CRC. Esse assunto é um assunto que gera muita polêmica, né, entre os dentistas. É a CRC que só quer lead novo, não faz resgate, o agendamento nunca funciona. Só que o grande erro, na minha visão, e aí o doutor pode se colocar contrário, se fizer sentido, é você ter uma gestão onde você não valoriza o trabalho da CRC, porque você pode investir o que você quiser de mídia, né? Se não tiver uma pessoa lá atenciosa, que faça uma venda consultiva, pelo menos um atendimento consultivo. Fernando, mas como? Se não vai ser uma dentista que vai fazer o atendimento? Mas se você tiver um processo de treinamento, ela vai conseguir entender, né, para conversar bem com o teu paciente, né? Ela não precisa se responsabilizar por nenhuma resposta. No entanto, ela precisa ter basicamente informações sobre o teu produto. Então, o trabalho é de dupla. Eu sempre joguei esse jogo. É uma dupla ali. É o doutor, o avaliador com a CRC para conseguir performar. Então, como é que você lida com esse cenário da CRC? E eu defendo aqui, o doutor tem que ser parceiro da CRC, ela tem que ganhar junto, na minha visão. E como é que o doutor hoje tem lidado com as CRCs, que é quem faz a ligação ali para o lead? Eu planejo bastante essa parte, né, do CRC. Dos primeiros pontos que eu faço de diferente é que a meta dela é ligada na taxa de conversão. Então, isso já faz a minha CRC não ficar pedindo, quero mais leads, quero mais leads, quero mais leads. Porque quanto maior a quantidade de leads, menor a possibilidade de ela chegar na taxa de conversão. Então, ela vai aprender a trabalhar mais com menos. Já começa nesse ponto. Um outro ponto que eu sigo muito é a cadência desse contato. E quando a gente fala em cadência, os dentistas, as pessoas, elas pensam no quê? Ficar ligando, ficar mandando mensagem. Isso incomoda, isso não é legal. Mas, por exemplo, entrou em contato com um paciente. Vou dar um exemplo aqui de um paciente meu, seu Celito. A gente entrou em contato com ele, a esposa dele estava no médico e ele estava acompanhando.
E aí ele citou, porque a gente trabalha muito rápido, hein? Chegou o lead e em menos de mais ou menos 4 minutos a gente já está ligando. Então, a gente ligou ele assim, tô no consultório médico aqui com a minha esposa, agora eu não posso falar. Me retorna amanhã? Perfeito. Meu CRC, ele vai ter que anotar isso no sistema. Estava no médico com a esposa e solicitou para ligar amanhã. Amanhã, no ela ligar, Deus me livre se ela falar em atendimento odontológico ou falar em agendar uma avaliação odontológica. Mas como? Se tu vive disso, sim, mas são pessoas. Então, o primeiro ponto, ela vai fazer o quê na ligação do outro dia? É perguntar o que houve com a esposa, se ela está bem, e vai desligar o telefone. Não vai tocar em nada de fazer uma consulta odontológica. Porque, como aconteceu com o seu Celito, ele chegou lá na clínica para fazer a sua consulta odontológica inicial sem agendamento. Porque ele chegou com qual intuito? Minha esposa não é paciente de vocês. Se vocês ficaram preocupados com a saúde dela e o cuidado dela, como que vocês vão ficar preocupados comigo, eu sendo seu paciente? É por isso que, por exemplo, cada paciente que opera lá na clínica, ele tem o meu contato pessoal. Perfeito. Muitos profissionais falam, tu é louco em passar o contato pessoal, você não confia no seu produto? Exato. Se você não confia, por que o paciente deveria confiar? Perfeito. Que bela lição para a gente fechar a nossa conversa de hoje com o Dr. Peterson Costa, ele que é mentor, empresário do setor odontológico e é um sucesso na gestão de clínicas e também em resultados. A gente sempre defende aqui, nossos negócios precisam ser lucrativos e o Dr. Peterson está aí provando que dá para fazer. Doutor, muito obrigado pela participação, sucesso no método PGS e que a gente possa nos encontrar outras vezes. Continue ajudando os dentistas a performarem e venderem mais. Eles merecem. Muito obrigado. Você pode estar me seguindo também no Instagram, @Dr. Peterson Costa, onde eu compartilho o meu dia a dia, compartilho também dicas, estratégias ali que pode estar alavancando seu faturamento, assim como, por exemplo, quem me segue acaba falando que dobra o seu ticket médio. E o ticket médio, ele está ligado diretamente na tua taxa de lucratividade. Olha só que interessante, uma das clínicas nossa tem um ticket médio de R$25 mil por paciente e nesse mês está em R$34 mil por paciente. Mas estão vendendo o que lá? É exatamente, o paciente ele vê tanto valor no tratamento que ele não vai querer segmentar o tratamento, ele acaba querendo fazer o tratamento completo. Então esse é um dos nossos segredos ligados à lucratividade. Você pode acompanhar tudo isso, você pode ir lá no Instagram e clicar lá no link da bio e poder saber mais sobre os nossos métodos de mentoria, todo o nosso material do PGS Educação. E eu vou deixar um spoiler aqui, hein? Fiquem ligados que vem novidade. Boa! Prepare-se aí, acompanhe o Dr. Peterson. Se quiser saber mais como construir um planejamento, é só acessar Dr. Peterson Costa. E se você precisa de performance para gerar leads qualificados para sua clínica, é só clicar aqui. Muito obrigado, doutor, e até uma próxima.